Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso DeltaCast Bahia, o podcast oficial do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado da Bahia. Teremos como entrevistada hoje a psicóloga Ana Regina Pita e como tema a Síndrome de Burnout, uma doença ocupacional reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Aperte o play e encare essa missão. Vamos nessa! A nossa entrevistada é a psicóloga Ana Regina Pita. Ana é graduada em Psicologia pela Unifax. Ela é psicoterapeuta, especialista em Teoria Psicanalítica pela Faculdade Baiana de Medicina e em Avaliação Psicológica pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação e mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Ana é a psicóloga que presta serviço aqui ao sindicato, né? Nós temos um trabalho de acolhimento ao nosso servidor. Ana, eu fico muito feliz em te receber aqui no nosso podcast, né? Você que vem trazendo essa inovação aqui no sindicato, né? Nós temos hoje testemunhos, né, de associados parabenizando, né, elogiando e agradecendo por essa iniciativa. Então seja bem-vindo ao podcast, você é da casa, sinta-se à vontade. Vamos falar um pouco sobre a sua carreira e falar sobre a Síndrome de Burnout. Pronto. Eu iniciei aqui já tem 6 meses, né? Passou rápido, mas... Realmente rápido. Foi bem rapidinho, mas tem sido bem gratificante, né? Poder ajudar os delegados aposentados e os ativos. E, de fato, eu percebo que tem muitos, principalmente ativos, que sofrem dessa síndrome de burnout, ou burnout, como é chamado, e que desconhecem, né? E o que é essa síndrome? Na verdade, ela começou a ser estudada em 1974. Aqui no Brasil a gente ainda tem poucas pesquisas, mas já vem crescendo, porque ela é justamente um adoecimento por conta do trabalho. A pessoa justamente ela tem uma despersonalização, ou seja, ela não consegue ver o colega como uma pessoa, é tudo voltado ao trabalho, ela fica completamente desmotivada, ela não vê perspectiva futura, e ela fica exausta emocionalmente. E isso acaba tendo efeitos em uma série de questões. Por exemplo, física, ela tem dores de cabeça, dores musculares, gastrite nervosa, erupções. Ela pode desenvolver uma série de questões. Psicológicas, ela pode justamente acabar se afastando das pessoas, ela pode ter crises de choro, alteração do sono, alteração do apetite. Ela vai ter um efeito social, ela vai se isolar da sociedade, porque a vida dela é só o trabalho. Mas o trabalho de uma forma completamente negativa. Perfeito. Ana, eu vi que tem uma pesquisa, né, da Faculdade de Medicina de São Paulo que diz que de cada 4 pessoas, né, uma delas apresenta essa síndrome. Isso me preocupa bastante, porque significa dizer que 25% da população, né, está com sintomas, né, que representam essa síndrome. Aí eu pergunto, quais são, além dos sintomas, você me falou alguns assim, mas em especial, há uma categoria de atividade profissional? Há uma pesquisa que aponte quais são as categorias que mais apresentam esse tipo de sintoma, essa síndrome? Sim. Em primeiro lugar, saúde, quem trabalha com na área de saúde? Na área de saúde. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, são dos que mais sofrem. Em segundo lugar, está a área policial. Aí, outra pergunta. Qual é a forma da gente identificar? Qual é a melhor forma? Eu sempre me preocupo com isso porque a gente convive com pessoas, né? E cada um tem sua experiência pessoal. E quando você fala dessa síndrome, assim, eu confesso que eu não conhecia. Só que ela me parece ser uma coisa muito próxima, né? Sim. Muito provavelmente conheço pessoas. Sim. Como eu poderia identificar? Como é que a gente pode identificar alguém da família ou um colega de trabalho? E além identificado, qual é a melhor forma de tratamento desse tipo de síndrome? Né? Procura quem? Pronto. Para identificar, você começa a perceber que a pessoa se isola socialmente. Se tem um relacionamento pode estar fadado justamente, né, à separação.
a pessoa já chega no trabalho desmotivada, a pessoa ela não vai interagir com os colegas, ela não vai conseguir produzir resultados e ela vai se sentir completamente desmotivada. Então você percebe de cara essas questões. E quando se percebe, quando a pessoa ou quando o gestor começa a perceber que essa pessoa está dessa maneira, é imediatamente um psiquiatra e um psicólogo. E algumas outras terapias alternativas também que podem vir ajudar, né? Acupuntura, fazer também atividades físicas, ou seja, para essa pessoa não aprofundar nessa doença que pode vir a desenvolver um transtorno de ansiedade e mesmo uma depressão. Quando você fala da desmotivação a gente sabe que diversos fatores, né? Um deles é a própria questão salarial. Ela provoca e muito uma desmotivação no trabalho. Mas aí, essa desmotivação teria que estar aliada a outras coisas para a gente estar identificando. Aí você falou uma delas, isolamento. Qual seria uma outra dentro do trabalho, dentro da atividade na seara policial? Sei que você não é policial, mas dentro da seara policial, como eu poderia identificar, além da desmotivação, ela se isolando dos colegas de trabalho, essa falta de vontade de dialogar também, de se aproximar, de comunicar. Sim. Né? E uma grande marca é o Tristeza. E uma grande marca é o absenteísmo. Você começa a perceber que absenteísmo são as faltas. Essa pessoa começa a faltar muito por conta de adoecimento. A ausência no trabalho. A ausência no trabalho. Quando em empresas públicas, a pessoa dificilmente vai pedir para sair, para ser exonerado do cargo. Mas em empresas privadas é muito comum chegar a um ponto da pessoa pedir para sair. E aí aquela empresa, aquele cargo fica com alto grau de rotatividade, porque ninguém aguenta. As pessoas começam a adoecer. Isso a gente está vendo num cenário enorme. Por conta da pressão do trabalho, pronto. Eu ia tocar nesse assunto. Porque você falou saúde e depois a categoria de policiais. Né, que são distintas, mas ao mesmo tempo elas possuem algumas coisas em comuns. Né? Uma delas é essa questão da cobrança, você está lidando com vidas, né? Você está lidando, quem está na atividade policial, ele está lidando com problemas 24 horas. Né? Ele está gerenciando crise das pessoas 24 horas. Né? Eu não vejo muito diferente de quem está na área de saúde, que está lidando com vidas ali. Então você tem uma responsabilidade muito grande, você é cobrado. Né? Você é cobrado. Eu lembro quando eu trabalhei no departamento de homicídio, né, quando alguém chegava perguntando sobre a autoria de um crime. Né? Eles tinham perdido um ente querido e eles queriam saber quem era o autor. Está preso, não está? Então aquela pressão, aquela rotina diária, todo dia, se você não conseguir... Eu sempre digo que a gente tem que aprender muito a não absorver essas coisas, né? Porque quando você passa a absorver, eu acho que acaba repercutindo. Eu estava assistindo, foi até um podcast, e eu vi um comentário que eu achei bacana. Queria ouvir até de você como psicóloga. Era uma outra psicóloga e ela falava o seguinte, que tudo em excesso faz mal. Como a água em excesso faz mal, né? Você comer algo que você goste, que te faz bem, mas comer em excesso faz mal. Né? Aí ela falando sobre o excesso, e ela dizia que uma forma de você conceituar o que seria depressão, o que seria estresse e o que seria ansiedade. Depressão, ela diz que depressão é quando você vive o passado em excesso. Né? Alguém perdeu alguém e fica preso ao passado. Ele fica vivendo o passado em excesso. Ele não quer continuar a vida. Né? Um exemplo, isso leva à depressão. E ele falava da ansiedade, que a ansiedade é você viver em excesso futuro. Você tem uma perspectiva de algo, mas você não consegue viver o presente porque você está lá na frente. Você está preocupado, porque se isso acontecer, porque se isso der errado, porque se isso... Sofrendo por antecedência. E falava do estresse, que é o presente. Que é você viver em excesso tudo no presente. E que traz a questão do estresse, né? Você que está ali no trabalho, vivendo demais e absorvendo demais. Né? E ele fala isso, que a gente tem que aprender a lidar com essa questão de trazer a proporção das coisas, né? O equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. Assim, o estresse faz parte. Né? Todos nós vivemos com estresse. O estresse vai provocar motivação. A ideia é que ele provoque motivação. Né? Daquele incômodo,
aquela questão de você não se acomodar e é algo novo. E você falou uma coisa pertinente. Quando você fala dessa questão do incômodo, o que faz você evoluir é quando você é provocado, né? Tudo que te incomoda. É isso que faz você crescer. Se a vida fosse, né, plena, tranquila, 24 horas, você não evoluía. Você não tem motivação. Né? Então o estresse realmente faz parte do dia. Faz parte. A grande questão é como o estresse é lidado na sua vida. Como você lida com isso. Né? E aí o ruim é quando o estresse começa a afetar e lhe prejudicar. Começa ali a adoecer. E assim, puxando um pouquinho com relação à depressão, a depressão é algo mais generalizado. O burnout, né, que é o que marca fora, ela é focada no trabalho. A depressão, ela já se estende além do trabalho. Ela se estende para toda a sua vida. A síndrome de burnout, então, burnout, ela acontece muito devido à pressão do trabalho. Ela é focada... Mas traz consequências no âmbito familiar. Pode causar. Né? E aí pode evoluir para um quadro de depressão. Eu ainda vou mais, pode evoluir para um quadro de suicídio. E aí a gente toca nesse assunto e traz uma preocupação, a gente como sindicato, né, pensando nos associados e pensando em pessoas como cidadão. Em algum momento, não sei, mas deveria ser criado um protocolo para você começar a identificar pessoas que apresentassem, né? Por isso que é interessante, por isso que eu acho bacana o nosso DEMEP, que agora, né, diretoria, coordenação, mas com o doutor Gessé, que faz esse trabalho, que vem fazendo um trabalho excelente na Polícia Civil, trazendo esse acompanhamento para perto, né? Mas o quanto é importante a gente olhar pessoas, né? A gente não vê as pessoas apenas como colega de trabalho, apenas como servidor da polícia, como funcionário público, mas a gente tem um olhar diferenciado para as pessoas, né? No comportamento, no dia a dia. Eu digo porque eu convivi com pessoas no passado que apresentaram situações assim e eu não tinha uma sensibilidade adequada para isso. Perdi dois amigos. E depois, no futuro, quando eu comecei a ganhar uma maturidade dentro dessa seara, eu comecei a perceber coisas do passado que eu não enxergava. Ou seja, se eu tivesse uma sensibilidade para ter um olhar diferenciado, eu certamente teria percebido que aquela pessoa não estava bem. Tanto é que hoje eu tenho um olhar diferente. Quando eu identifico, eu falo, pô, a pessoa não está bem, aí já me traz uma preocupação. Eu já tive essa conversa até com o próprio doutor Gessé. Fala, doutor Gessé, acho que aquele colega, o outro não está bem, é bom estar perto. Né? Então, acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado para isso. E a pessoa também perceber que ela não está bem. Porque, assim, o trabalho é bom, faz parte da nossa vida social. É difícil você não... é muito difícil imaginar um adulto que não trabalha, ou que não estude, ou que não faça nada, porque o trabalho faz parte da nossa vida social. Mas a pessoa também perceber de que assim, opa, peraí, eu estou me prejudicando. O trabalho não pode ser minha vida. Eu tenho que ter um equilíbrio. A grande chave é ter um equilíbrio entre minha vida pessoal e meu trabalho. Só que a questão do adoecimento justamente é quando o trabalho extrapola. Você leva o trabalho para casa, você não sai mais, você não curte mais, você não tem vontade, é o tempo todo ali. Fica em casa, não quer sair. Casa, quero levar trabalho, 24 horas vivendo por conta desse trabalho. Só fala sobre o trabalho. Isso. E a pessoa não vê perspectiva de melhora. Ela está ali trabalhando, dando sangue, mas é de uma maneira que ela vê que ela faz porque ela está adoecida, mas ela não vê isso como assim, vou fazer isso a mais porque talvez eu ganhe uma promoção. Não. Ela faz porque a vida dela está toda adoecida por conta do trabalho. Né? É o adoecimento, é o que marca fora. Um tema sensível, sabia? Eu pergunto, quem está nos assistindo, quem está ouvindo, que em algum momento tenha se identificado dentro da Polícia Civil aqui no estado da Bahia, qual seria a orientação mais apropriada? Procurar especialistas. Procurar ou no quadro, ou no privado. Se for associado aqui, pode vir me procurar. E procurar psiquiatra também. Em muitos casos. Porque possivelmente o sono vai estar alterado. Vai ser uma pessoa que vai ficar completamente irritadiça. Vai ser uma pessoa que vai ter problema de concentração. Então, tudo isso que acaba prejudicando o próprio trabalho e a vida pessoal.
Ana, aí, mantendo ainda dentro dessa linha, mas ao mesmo tempo querendo falar um pouco sobre a sua atividade aqui no sindicato. Eu acho que é a primeira oportunidade que a gente está tendo de falar um pouco sobre o seu trabalho no sindicato. A gente sempre foi muito pela sombra, né? Começando devagarzinho, né? Consolidando, né? Essa prestação de serviço para o associado, né? Até realmente a gente entender, que o associado entendeu qual é o nosso objetivo, né? E hoje tem uma adesão enorme. Mas para aquele que está nos ouvindo, qual é a sua atividade? O que a gente está oferecendo para o associado? Como é que é? Me fale mais um pouco sobre o acolhimento, como se dá. Eu procuro, assim, né? Sejam aqueles que já me procuram, ou eu ligo para me apresentar, informando que tem um serviço, mas eu busco naquele ponto central, trabalhar com a pessoa com aquele ponto central, para não ser algo contínuo, porque afinal de contas temos o departamento médico da Polícia Civil. E eu estou ali justamente tentando acolher, tentando escutar, tentando fazer um trabalho psicoterápico, mas de forma mais breve. Né? A intenção da gente é ser algo mais breve mesmo. E graças a Deus tem tido os bons resultados. E o trabalho é presencial? Como a gente está lidando aqui? Tem tanto presencial, né? É uma sala que justamente só minha, não vai ter tentamos adaptar para um consultório, né? Então tem a placa de quando está em atendimento. E eu também faço muito online, até porque tem muita gente O interior do estado. E aí eu mesma faço o meu horário. Então, assim, é muito comum eu atender meio-dia, 1 hora, 2 horas, porque é o horário do almoço, né, daqueles que estão em ativa. O associado querendo, né, fazer parte desse, né, aderir à questão do acolhimento, ele mantém contato. O contato aqui é direto com você? Não, o contato com a Adipeb mesmo. Ele liga para a Adipeb, passa para mim e aí eu vou me comunicando com ele através do meu contato pessoal. E o que você tem ouvido aqui falar dos associados, queria até um testemunho seu. O que os colegas... Volta e meia tem uma colega que ela posta para mim assim, estou passando de novo para dizer obrigado. Eu acho até bacana. Que já tem 3 meses que ela todo mês ela posta para mim. Estou passando para agradecer de novo, obrigado. E eu já sei do que se trata. Mas eu queria ouvir de você, qual é esse contato que você está tendo com os associados? Olha, tem sido bem gratificante, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que eu atendo que estavam em um quadro de depressão, que hoje eu vejo melhorias. Tem pessoas que eu atendi que estavam num quadro de ansiedade muito grande, que hoje, graças a Deus, conseguiu resolver. Então, tem sido muito bacana esse reconhecimento. E até aqueles que eu ligo me apresentando elogiam bastante, agradecem bastante esse olhar que está tendo. Né? Então, tem sido algo bem gratificante até para mim, né, como profissional. E a gente pensar em outras, né, avançar mais nesse sentido e tal. E aí, voltando, eu fico pensando assim, quando você fala da síndrome do humor, aí eu fico tentando imaginar inúmeras situações e tal. E aí você falou, como eu saberia qual é a diferença? Tudo bem que a gente falou, a pessoa está isolada, mas às vezes é característica dela. A gente tem aqueles que a gente chama de, né, que são viciados em trabalho, né? Nesse caso da síndrome, eu estava até pensando em algum momento se eu me encaixava, né? Mas eu acho que o meu às vezes é vício, né? De estar ali, não é uma questão de... É porque eu tento distinguir, como é que eu conseguiria distinguir o cara que é viciado no trabalho, que tem um compromisso em excesso, que está tudo em excesso, que às vezes não é que ele se isola, mas é porque ele quer levar trabalho para casa, porque ele gosta. Eu levava trabalho para passar meu final de semana, porque eu gostava, eu queria chegar na segunda, né, tudo bem. Aí era uma coisa pessoal. Mas é isso, assim, porque eu acho tão limiar algumas coisas, tipo a desmotivação, né? Então eu acho que são características que tem que estar muito associadas uma com a outra, né? Sim. É a desmotivação aliada com o isolamento, aliada ao mesmo tempo com a questão da tristeza, né? Acorda desmotivada, porque eu me pergunto sempre, né? Todo dia quando eu acordo, eu digo que eu tenho que acordar com uma motivação, porque eu fico perguntando, você acorda para quê? As pessoas, né? Para que elas levantam todo dia naquele horário? A gente tem que ter uma motivação. Senão você não
Você não tem motivo. Você vai vegetar, você vai viver... E é o que me parece. Eu acho que quem tem essa síndrome, ela levanta fazendo tudo no automático, né? Não é porque ela quer um resultado semana que vem, porque ela quer concluir aquele inquérito, porque ela quer indiciar, porque ela quer identificar a autoria, ela está fazendo porque é automático do dia a dia. Porque é automático, é cansativo, é exaustivo, tem um sofrimento. Ela acaba ficando refém. Né? Eu vou dizer um pouco sobre a violência doméstica, né? Quando a vítima, ela consegue perceber que ela está vivendo uma situação de violência, né, moral, física, não sei, mas ela está refém. Ela às vezes não consegue, né, o gatilho dizer assim, ó, vou tomar uma atitude, né, vou reagir. Isso. É diferente de um alcoólico, né? Chamando assim, aquela pessoa que é viciada em trabalho, que quer trabalhar, que pensa ali, que quer produzir. Não, o do burnout pensa como se fosse assim, é uma pessoa com uma depressão voltada ao trabalho. Porque a depressão, como eu falei, é geral. É uma pessoa que está completamente desmotivada, ela não vê resultado naquele trabalho, mas ela fica naquele ciclo ali. Ela fica presa àquele trabalho. Presa ao trabalho, mas sem render, né? Isso. Produtividade deve ser lá embaixo. Lá embaixo. A produção é baixa, a pessoa começa a faltar porque começa a adoecer, o corpo começa a adoecer. Então. E a preocupação é a integridade dela, né? Porque a partir do momento que vem uma depressão, ela, como você falou, consequências inúmeras, né? Para familiares, para ela mesma. Enfim, é um tema que eu acho que a gente tem que se preocupar. Até aqui na DIPEB a gente vê o que a gente pode fazer, né? Sim, no sentido de começar a alertar as pessoas, mais do que dar conhecimento para as pessoas sobre essa síndrome, é permitir que elas possam identificar isso, ou isso, né, perceber que assim, nos colegas ou nela mesmo. Né, nela mesmo, né? De perceber assim, bom, por exemplo, poxa, tem dias que eu vou acordar para trabalhar, mas eu não estou muito motivado. Tudo bem, normal, ser humano. Mas a questão é de todo dia esse trabalho se tornar um peso, se tornar sofrido. De que, poxa, eu tenho que trabalhar, eu não aguento mais. Eu não aguento mais as pessoas, eu não aguento mais meu trabalho, mas eu tenho que fazer isso, não vai dar em nada. É um sentimento desesperador, desesperançoso. É bem nessa situação. Se tiver alguém assim, um líder que começa a perceber, é ótimo, né? Que tem essa liberdade de poder conversar, de poder encaminhar. Poxa, tem psicólogo, né? Procure, converse, veja, porque senão é ladeira abaixo. Infelizmente ladeira abaixo. Não pode. O correto é viver sempre o presente. E eu digo assim, passado já foi. Futuro, eu acho que a preocupação é o presente, porque quem se preocupa com o presente está preservando um futuro bonito, né? E aí, quem é religioso é fé em Deus e de que tudo vai melhorar e buscar sempre, enfim. Fico grato pela entrevista. Queria depois a gente pensar em algo para a gente fazer nesse sentido, em especial nisso, para que as pessoas possam identificar isso em alguém próximo. Aos associados, já está aí, né? Você já falou, se colocando à disposição para a gente fazer esse acolhimento, né? Que eu achei 10 essa palavra acolhimento, e te deixa à vontade para pensar em algo, né, novos projetos. Eu acho que a gente tem que trazer inovações para os associados, no sentido de que se sintam cada vez mais abraçados. Eu te agradeço pela oportunidade de trazer esse conhecimento para a gente. Obrigadão. Eu que agradeço o convite. Valeu. Não percam nossos próximos episódios. Se inscrevam, curta e siga aí o nosso Instagram. Forte abraço e até mais.